dialogador de hoje é o... Olha ele. É o Dragão do Mar. Não é o Dragão do Mar. O dialogador de hoje é a Raquel de Queiroz. Ou o Patativa da Saré. Não é nada disso, minha gente. São objetos que o dialogador de hoje trouxe, máscaras de dois escritores e do nosso herói do abolicionismo, o nosso Dragão do Mar. Eu me refiro a um professor da Unifor, a um doutor em informática, que é professor da Unifor, do programa de pós-graduação em informática aplicada. Ele é doutor em engenharia de sistema e computação pela Universidade do Rio de Janeiro. É o meu amigo, uma figura tão brilhante, chamada Pedro Porfírio Muniz. Está aqui ele. Obrigado, Ricardo. Muito amável seu convite, enfim, né? Bacana estar aqui. Olha o dialogador de hoje quem é. E por que olha que é o primeiro objeto que eu tenho que colocar para começar o diálogo. O objeto de pesquisa, de trabalho dele, enfim, o computador, não é? Ele é engenheiro de sistema e de computação e professor do doutorado em informática da Universidade de Fortaleza. Pedro Porfírio. Começa por aqui ou começa por aqui? Não, começa pelo computador. Vamos começar pelo computador, isso, porque o computador apresenta, não é? De forma assim mais sintética, o nosso personagem de hoje, o nosso dialogador de hoje, o professor Pedro Porfírio Muniz. Por que você trouxe o computador? A partir de quê? Por quê? Para que serve estudar inteligência artificial, na qual você é doutor? Pois é. Para que isso? Eu trouxe o computador e eu costumo falar para os alunos, principalmente quando os alunos são mais novos, que às vezes eu trouxe também uma prova de Olimpíada de Informática, às vezes a gente tentando incentivar os alunos mais novos para a informática, a gente costuma dizer que se você quiser mudar o mundo, a maneira de fazê-lo hoje é através da informática, a maneira mais fácil de fazer, porque a informática ela perpassa muitas atividades diferentes, né? E em cada atividade dessa você tem a oportunidade de acrescentar alguma coisa, né? E isso permite que a gente dê a nossa contribuição para melhorar a sociedade. Então, a ideia da computação é uma computação engajada, né? Até no mestrado, do programa de mestrado e doutorado que a gente trabalha, que é o de informática aplicada, né? Há um engajamento de aplicações práticas de transformação da sociedade através da computação. Como? De que maneira? Por exemplo, né? Hoje a gente fala de transparência pública, né? A internet deu um grande passo na transparência pública, você consegue acessar informações na internet. Por exemplo, meu salário como funcionário público, né, está lá na internet. Disponível. Né? Disponível, né? Os contratos do Estado estão disponíveis, né? Você pode fiscalizar as ações públicas, né? As licitações estão disponíveis, quem ganhou as licitações está lá, quanto foi, né? Além de ter outros mecanismos, como por exemplo leilões reversos, que não tinha antigamente, né? Registro de preço, uma série de outros mecanismos, né? Lei de transparência de informação, que foi recente, né? Isso tudo permite que você leve a transparência pública para um outro patamar. Os né? famosos portais da transparência. Isso, exatamente. Né? Né? E aí... Mas isso é só o começo. Isso é só o começo, eu sei. As coisas vão evoluir, né, bastante nessa área. Talvez, inclusive, na área da interação, não é? Na área da interação, você vai a capacidade que o consumidor vai ter de intervir, de ser ouvido no processo dele. De questionar, né? Com as políticas públicas. Você vai poder indagar, por exemplo, né? Nesse momento isso não é tão fácil, mas no futuro certamente será. Você perguntar, por exemplo, sei lá, qual foi o órgão que gastou mais com viagens, ou cruzando as informações, por exemplo, de quem são os funcionários com empresas, quem é o funcionário que tem, por exemplo, um parente ligado a uma empresa e essa empresa forneceu ao Estado. Você vai poder cruzar informações e sumarizar essas informações. Né? Me dê a soma dos contratos por órgão. Né? E você vai ter... eu normalmente passo para meus alunos fazendo consultas insólitas, mesmo hoje, né? Tentando descobrir coisas diferentes
dentro de bases de dados, que a gente está chamando de bases de dados abertas. Mesmo que essas informações sejam manipuladas, aquilo ficará como um documento de manipulação. Mesmo que você incite um órgão a dar uma certa resposta, e se essa resposta for uma resposta inverídica, aquilo serve como um procedimento que pode ser, inclusive, punível, né? Pode ser punido. Você pode, de uma maneira geral, tentar checar essas informações. Isso, quando a informação ela vem de um órgão público, a gente tem que dar fé que ele... Né? Idoneidade pública. Sim. Dessa idoneidade. Mas a ideia é... Assim, a internet vai um pouco para esse lado. Vai para o lado da internet das coisas, né? E uma internet de dados interligados, que é o que eu trabalho mais, né? Que vai permitir esse cruzamento de informações, né? De uma maneira que a gente não tem ainda hoje. Né? E vai ficar muito bacana. Você vai poder fazer perguntas assim que você... E o mestrado e doutorado em informática, na Unifor, ou em todos os lugares do mundo, caminham nesse sentido, de fazer pesquisa do que pode ser a internet, do que poderá vir a ser a internet, sobretudo a internet aplicada, não é a internet aplicada, não, a informática aplicada às redes sociais. Mas aí, o Pedro Porfírio, você aqui, com essa palavra sobre a computação, o entendimento sobre a informática aplicada, me pauta um outro tema que eu acho que tem muito a ver com você, que é a sua ética em relação ao uso das redes sociais e dessa informática. Porque, veja, você está preocupado com algo que tem a ver com, que denota a sua preocupação com a democracia, com os direitos humanos, né? Isso, claro. Com a democratização do conhecimento. Porque eu sei que você é um ser politizado e um democrata que põe o seu trabalho e a sua intervenção como professor a serviço disso. O Brasil avançou. Queria pautar a relação ética do ser humano com esse instrumento que é a rede social, que nos liga às redes sociais. Na verdade, veja, né, os latinos já diziam que o homem é o lobo do homem, né? E aí você tem que tomar um imenso cuidado na hora que você tem um instrumento como o computador, porque ele tanto pode ser um instrumento de libertação como um instrumento de aprisionamento. Então, quando você está deixando, vamos dizer assim, as pessoas mapearem seu perfil, coletarem um monte de informações, quem está fazendo isso, está fazendo com o sentido de tentar lhe conhecer, né, e tentar lhe conhecer para lhe influenciar, né? Então, a gente há que ter esse cuidado, né? E o Brasil, no governo passado, avançou um bocado disso quando fez o Marco Civil da Internet, né? E a gente tem que tentar fazer da informática um instrumento de libertação, um instrumento de comunicação, um instrumento de expressão, né? Que inclusive na imprensa permite que as pessoas manifestem opinião, né? E muita gente tem acesso, né? Alguém faz alguma coisa que viraliza, né? E muita gente passa a gostar daquela ideia e sai distribuindo, né? Então, a internet permite essa comunicação de todos para todos, né? E a gente tem que fazer exatamente que isso se caminhe da forma mais democrática e mais libertadora possível e, por outro lado, tentar diminuir a possibilidade da informática ser usada como um instrumento de cerceamento, como um instrumento de dominação, de manipulação. Né? Que certamente vai ser usado, já está sendo né? usado. Nós temos aí a figura, por exemplo, dos robôs, né? Dos robôs, né? Seguidores de determinado candidato a um determinado cargo, e aí se comprova de que esse número de seguidores é irreal, é um número fixo. Fake, né? Realmente pode... São robôs trabalhando para isso, né? Isso, né? E tem gente tentando lhe influenciar o tempo todo. Influenciar pela quantidade. Pela quantidade, né? Pelo assédio quantitativo de informações em relação a determinados assuntos ou a determinadas pessoas. Mas está criando-se, inclusive, Pedro Porfírio, uma nova legislação, né? A internet e as suas relações sociais, éticas, estão forjando a necessidade de se criar uma nova legislação para punir crimes internéticos, digamos, né? O Marco Civil é um pouco isso, né? O Marco Civil já aponta desse caminho. Aponta desse caminho, né? É uma legislação, né? Vamos dizer assim, pioneira quase, brasileira, né? Elogiada. E há tentativas de controle, não há? De grupos contrários a esse marco. Com certeza. Que querem controlar, que querem
que não seja um espaço de liberdade. Quem se dá o trabalho de mapear seus e-mails, né, está querendo lhe conhecer. É como uma questão de marketing. Quem está querendo lhe conhecer no marketing está querendo lhe vender alguma coisa. Né? Está querendo lhe influenciar de alguma forma, ou a comprar um produto ou a comprar uma ideia. E a melhor maneira de fazer isso é lhe conhecendo. Você tem que conhecer seu mercado. Né? Você tem que conhecer o seu cliente. O seu cliente. Né? Seu futuro cliente. Seu futuro cliente. Seu possível cliente. Né? Ou sua vítima. Ou a sua próxima vítima. A sua próxima a próxima vítima. Caso, né? Mas eles têm que nos conhecer para nos influenciar, certo? E a gente tem que tomar os cuidados. E, inclusive, eles estão fazendo, quer dizer, a internet hoje já modificou a nossa relação, por exemplo, com a televisão, com os canais abertos, com as televisões a cabo, não é? Hoje cada um pode fazer o seu próprio canal, não é? E fazer a sua própria programação, não é? A sua própria programação, independentemente das redes de concessão pública, etc, etc. É esse o tema, mas ele me trouxe outros. E eu vou colocar, aliás, eu já tinha colocado como na abertura do programa, o Pedro Porfírio Muniz, que é professor da Unifor na área de informática, do doutorado em informática e engenharia de sistema, me trouxe, claro, computador. Mas ele me trouxe coisas inusitadíssimas, como, por exemplo, isso aqui, olha, máscaras. E eu vou passar a palavra a ele, para ele dizer por que ele trouxe, o que ele quer pautar, trazendo o rosto do dragão do mar, da nossa Raquel de Queiroz e do nosso poeta Patativa do Assaré. Eu quero que você me diga agora, Pedro Porfírio, por que você trouxe a minha imagem para o programa Diálogo. Eu trouxe essas imagens de máscaras porque eu as usei, principalmente a do Dragão do Mar. O Dragão do Mar é o personagem ligado à libertação dos escravos aqui, né? E nesse sentido tem a ver com tudo que a gente estava falando de democrático, vamos dizer assim, de fazer com que a internet seja um instrumento que permita a gente evoluir em vez de ser aprisionado, né? Então, mas eu usei essa máscara num concurso de fantasias lá no Teatro José de Alencar. Não era uma fantasia exatamente do Dragão do Mar. Eu resolvi batizar a fantasia da magnífica noite em que o Chico da Matilde, pela primeira vez, pisava no jardim do Teatro José de Alencar. Porque... Chico da Matilde é o apelido do nosso Francisco... O nome dele é Francisco... Ai, meu Deus, o nome do Dragão do Mar. Eu sei que é Francisco. Mas era chamado de Chico da Matilde. É o nosso. Depois foi chamado pelo empresário de patrocínio o nosso Dragão do Mar. Mas siga. Pois então, é porque, na verdade, o Dragão do Mar, enquanto vivo, né, não acha, era o homem do povo. E ele certamente, eu imagino, que talvez ele nunca tenha tido a oportunidade de pisar no teatro, né? E eu achei interessante essa ida do Dragão do Mar, né, que hoje o Instituto Dragão do Mar é um ícone da nossa cultura, né? E visitar o Teatro Zé de Alencar. Que é um baile à fantasia bacana que tem no Teatro Zé de Alencar nos carnavais. E aí já pauta que é o homem do carnaval também, hein? É o professor. É sério, mas não é sisudo. Sério, mas não é sisudo. Tem humor, brinca e gosta, claro, de cultura popular. Mas você viu que eu fiz a voz do Patativa, né? Vi. Eu coloquei você diante do Patativa do Assaré. Fale lá que eu falo cá. Mas olha, eu estava querendo lembrar, já que você falou disso, de que o nosso Dragão do Mar pisava, através da sua fantasia de carnaval, o jardim do Teatro de Alencar, que este personagem, o nosso Dragão do Mar, que era um catraeiro, um homem que trabalhava com jangadas e com jangadeiros, e que foi esse líder de uma greve dos jangadeiros contra a escravatura, era um homem que também ocupou esse cargo exatamente porque tinha essa capacidade, essa capilaridade junto a duas camadas sociais, exatamente os jangadeiros e digamos, a elite intelectual abolicionista do Ceará. E ele foi alçado a esse lugar de herói exatamente por isso, por causa dessa capacidade de trânsito e de diálogo que ele tinha com essas duas camadas. Porque, por exemplo, você tinha um abolicionista como Napoleão, José Napoleão, né, que era um jangadeiro, muito ligado às camadas mais populares, mas que não tinha exatamente essa capacidade de conversar com outros níveis, né, de intelectuais ou de classe social. E você então coloca
você entendeu isso ao se fantasiar de Pois é. de Né? Dragão do Mar e foi para um lugar que seria o lugar da elite daquela época. Né? É um herói cearense, de certa forma. Né? E por que você escolheu exatamente o nosso dragão? Pois é, porque... Põe aí. Faz quando você está no carnaval. Opa, olha aí. Corta. Epa, corta. Mostra. Isso. Por quê, senhor Dragão do Mar? Por que o senhor acha que o Pedro trouxe o senhor para cá, hein? Porque é uma fantasia, vamos dizer assim, diferente, né? E que valoriza a nossa cultura, e que valoriza o nosso povo, né? E que valoriza a liberdade também. Os né? valores, né? Os valores, as assim, ideologias. É uma fantasia que, mais do que uma fantasia, é um grito de afirmação cultural. Ô assim. Pedro, já que você falou disso, você sabe que diálogo a gente vai pautando a partir do que a pessoa vai dizendo. Isso é que diferencia entrevista de diálogo, né? A entrevista você tem uma série de perguntas, o diálogo não. Eu pauto o entrevistado pauta a mim mesmo. Então, veja você falou de ideologia, não é, do nosso Dragão do Mar, e eu me lembrei do seguinte, a internet, não é, a informática, também vem sendo um fator decisivo para manifestações ideológicas políticas, para uma luta, um combate político. É verdade. E você é um deles, um dos combatentes, porque você é um militante político na internet, não? Eu acho que sim, não é nem que eu seja um militante político, é porque eu acho que a gente tem esse papel um pouco, como professor, né, de tentar colocar, esclarecer, né, puxar dados, informações e não ficar numa coisa só apaixonada. Né? Você tem, o papel do educador é exatamente trazer essa reflexão, né? E na situação polarizada que a gente está, é preciso, né, que essa reflexão seja feita. Que as pessoas se posicionem. As pessoas se posicionem e, mais do que isso, que haja um diálogo baseado em informações, baseado em fatos, não baseado em paixões, como se fosse um time de futebol. Ou em fake news. Né? A gente tem que chegar e dizer, ó, se é uma fake news, você tem que entender que isso aqui não é verdade. Né? Eu acho que é outra característica sua, que vai além da informática. Você tem uma vocação de educador. Procede a minha observação? Claro, eu sou professor há 30 anos. Mas independente, tem professor que não tem vocação de educador. Eu coloquei você mais acima do professor. Um educador mesmo, é aquele que transcende a sala de aula e que faz da sua vida um processo de pedagogização. Na verdade, eu comecei a ensinar porque eu gosto de estudar. Né? Então eu acho que eu sou mais um estudante, né? Um investigador, um curioso, um aprendiz permanente da vida e das coisas da informática, das coisas sociais, mais do que qualquer coisa. E ser professor, né, é uma maneira de dividir essa atenção e esse prazer de aprender. Né? Mais por isso, então, que eu fui a lecionar, vamos dizer assim. Pedro Porfírio Muniz é o nosso dialogador de hoje, professor da Unifor, que me trouxe coisas inusitadíssimas, incríveis, como por exemplo... Você falou, hein? Já que está falando. Um triângulo. Esse triângulo, né? Esse triângulo ele anda permanentemente no meu carro. Né? Porque, é mesmo? E não é triângulo de carro. Não, é porque o Detran diz que a gente tem que andar com triângulo, eu ando com triângulo. Mas eu ando com triângulo, ando com uma matraca de boi lá do Maranhão e ando com um agogô que me trouxeram do Rio de presente. Por que, Pedro? Bom, por segurança. Pode ser que apareça um maracatu e a gente pode entrar na brincadeira. Que coisa linda. Mas o triângulo especialmente, quer dizer, esses objetos eu tive pensando que por acaso representam, sem que eu quisesse, né, os locais que eu morei. Né? A minha terra natal, o triângulo, né? Porque o triângulo maracatu é o único instrumento musical genuinamente cearense. É um instrumento que só existe no nosso maracatu e não existe no maracatu de Pernambuco, de certa forma que a gente herda, né, um pouco essa questão do maracatu. Então esse instrumento musical, esse triângulo chato, que muitas vezes é feito de mola de caminhão, né, que tem essa sonoridade diferente do triângulo do forró, por exemplo, né, é uma coisa que só existe na música cearense. É o único instrumento que eu saiba que não existe do outro canto, que é inteiramente nosso. Que eles chamam de ferro, né? Que eles chamam de ferro. O ferro. Né?
Que no maracatu. Então aqui, esse instrumento representa a sua cearensidade, digamos. Isso. E as outras, o agogô e o... E a matraca de E a boi. matraca? A matraca é um instrumento, são 2 pedaços de madeira que você toca. Não, ele bate. Ah, ele bate assim? Eu pensei que fosse a matraca. Não, tem outra matraca também que faz assim, né? Mas a matraca do instrumento são 2 pedaços de madeira que você bate, né? E faz um barulho danado. E remete ao bumbo de São Luís. São Luís. Você morou em São Luís, então? Morei 2 anos em São Luís. E o outro é o agogô? Que remete, eu comprei, me deram de presente do Rio, né? É a coisa carioca, assim. Carioca? E por que você está associado, então, a Ceará, Maranhão e Rio de Janeiro? Foram lugares que eu morei, vamos dizer assim, né? De certa forma, essa influência é tal que esses instrumentos estão lá no meu carro, né? E aí eu, de repente, por que esses instrumentos estão no meu carro? Né? E, de certa forma, remetem aos locais que eu estudei, que eu morei. E você acha que esses locais estão em que medida na sua visão de mundo, na sua... Afetam, de alguma maneira, a sua... com certeza. Chamemos alma, seu jeito de ser? Com certeza. Né? Em que sentido? Bom, a cearensidade... O cearense, né? O maranhense e o carioca. A cearensidade está expressa nesse triângulo, né? Como nesse chapéu também. Opa. Né? Então, no Maranhão, eu vou dizer assim, absorvi uma coisa que o cearense não tem tanto. O cearense ele não guarda tanto a coisa histórica, né? O cearense parece estar sempre disposto a renovar tudo. Talvez pela seca, você vai migrar e vai recomeçar, né? Esse recomeçar por causa da seca, talvez... Desapego. Um desapego e está sempre procurando coisas novas, né? Lá no Maranhão o pessoal tem mais, vamos dizer assim, amor a uma certa tradição cultural. Né? Você herdou isso? Eu herdei isso. A tradição. A tradição cultural e essa coisa, uma coisa que eu gosto muito de São Luís. As ruas têm 2 nomes, né? A Rua da Paz, a Rua Grande, que também é a Rua Oswaldo Cruz. Né? Ou seja, se coloca um novo nome na rua, mas se preserva o nome antigo. E o nome tradicional. O nome tradicional. Né? E em relação ao Rio e ao Ceará? Bom, o Rio eu estudei, passei, né, fiz o mestrado e o doutorado lá. Exato, E aí... você fez o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a famosa UFRJ. Né? Seu doutorado foi lá. Isso. Né? E aí gostei demais de morar no Rio de Janeiro. Né? Não, e tem essa coisa maravilhosa que eu acho, que bem do Rio, põe no carro um instrumento que, quem sabe, a gente encontra um bloco e para o carro e se mete no bloco. Pois é. É coisa meio de, pelo menos do arquétipo ou do estereótipo que a gente imagina de um carioca, né? Que está sempre pronto para festa. É verdade. E eu acho que você tem isso, sim, o Pedro. Eu adoro. Você gosta de festa? Gosto. Né? Gosto da festa, da madrugada. Eu acordo muito cedo. Né? Na verdade, né, eu procuro gastar meu dia o máximo, né? Tanto cedo, acordo, começo a fazer as coisas, como também tento prolongar a noite, né, enquanto aguento. Acorda cedo e dorme tarde. Acordo cedo e dorme tarde. É este o dialogador de hoje, o professor Pedro Porfírio Muniz, professor da Unifor, do programa de pós-graduação em informática aplicada e doutor em engenharia de sistema e computação, que me trouxe, já para provar exatamente, esse lado brincalhão e cearense dele, isso aqui, ó, um chapéu de palha, com um detalhe, olha o detalhe, com a palavra Pedro Porfírio. Pois é. Né? Esse é essa, Pedro Porfírio? Esse é um chapéu, né, que tem me acompanhado já em alguns carnavais. Né? Olha aí, já falou de carnaval 2 vezes. Põe aí. 2 carnavais. Um vestido não, mascarado de do dragão do mar. E agora? Na verdade, fica melhor quando a gente corta a máscara. Eu tenho uma. Bota aqui. Eu tenho uma dela cortada aqui. Mas, olha aí. Tá bom. Que é isso? Por quê? Fala lá. Pois a ideia aqui era tentar encontrar esse chapéu, essa rede, era tentar encontrar alguma coisa que pudesse simbolizar o nosso carnaval e ser incorporado e as pessoas eventualmente usarem. Né? Então, essa rede, por exemplo, que parece ser uma rede, mas não é só uma rede, né? Na verdade, não é uma rede, não é uma rede só? Não, na verdade é uma fantasia de carnaval. É a rede da minha varanda, né? A varanda tem uma rede e a rede tem varanda, mas mais do que isso, ela é uma fantasia de carnaval.
né? Você veste? A gente Então, veste bora a ver. rede. Vê se você consegue vestir aqui. Vamos Vamos tentar vestir vestir. a rede. Vamos vestir a rede. Bom, é uma rede comum, né? Ninguém estraga a rede para fazer isso, tá certo? Se você tem uma rede em casa, se você quiser fazer uma fantasia de carnaval com a rede, basta amarrar um lado da rede ao outro lado, você arranja um lugar aqui para meter a cabeça, como eu vou tentar fazer agora. Vamos ver. Microfone, vamos ver. Se der certo, né? Acho que não. Cuidado. Olha aí. Pronto. Fantasia. Eu teria que passar o pé para cá sem cair. Passa. Pronto, passei. Mas é carnaval. Olha aí. Lindo. Muito Ele simples. um homem vestido de rede. Se você O quiser Ariano Suassuna tem uma complementar- peça chamada Uma Mulher Vestida de Sol. Eu aqui tenho um homem vestido de rede. Aliás, Pronto. eu diria mais, um homem vestido da terra do sol. Exatamente, essa é a ideia, né? A gente está representando assim, um pouco do espírito cearense, né? E você pode brincar com a rede, você pode dizer que a mulher não deixou você sair da rede, e você foi para o carnaval do jeito que ela permitiu, né? Enfim, né? E é lindo isso no nosso carnaval. A capacidade de que, com criatividade, com molecagem, com roupas comuns, com coisas comuns, não é? Com objetos comuns, como um chapéu, uma rede e tal, você pode se fantasiar e se transfigurar, não é? Aquela música do carnaval que acho que lembra muito bem isso, apesar de ser uma música do carnaval que se refere a um carioca, mas tem muito a ver com o nosso espírito cearense do carnaval, que é vestir uma camisa listrada e sair por aí, não é? Em vez de tomar chá com torrado, tomou Paraty. Quer dizer, ele tomou cachaça, ele foi vestido de qualquer forma, mas pôde brincar, né? Com qualquer roupa. Né? A ideia é exatamente... Aí volta a questão democrática, né? A rede é uma coisa absolutamente democrática. Todo mundo tem rede, o pobre tem rede, o rico tem rede. É possível. É uma coisa que nos iguala, né? Às vezes a gente nasce na rede e alguns morrem na rede, né? Transam na rede, né? Transam na rede. A rede, né? é um objeto transcendental, metafísico. E do meu ponto de vista de Você informática... nasce na rede, transa na rede, morre na rede, brinca na rede. E a gente pode pensar também na rede do ponto de vista de informática, né? Entendeu? Então, no meu caso em particular, há essa questão também, né? Da rede, né? A rede, as redes, né? As redes sociais, as redes de computação. as redes, enfim. os rizomas. Não tem esse nome de rede por acaso, né? Porque ela é um rizoma, ela é cheia de conexões, interconexões, enfim, é o tema do nosso diálogo com o professor Pedro Porfírio Muniz, que vai continuar conosco no próximo segmento do programa Diálogo.